A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser a não ser Ixi, peraí que pulou aqui, só um minutinho. A não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Deixa eu ver aqui essa parte. Então, aqui ele faz uma menção. Aqui está em tudo. Tudo está em tudo, e a nota do Kardec é a seguinte: esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio se torna corrosiva, duplicando-se a proporção de oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Caramba, eu achei isso super interessante, porque mostra como a força da nossa mente pode agir em absolutamente tudo, né? E tanto construindo uma coisa positiva, como de acordo com a nossa vibração, uma coisa negativa, né? Ele fala aqui da água, tão pura e tão necessária para a nossa própria vida encarnada, pode se tornar uma coisa corrosiva, modificando, né, os átomos, os componentes dela, e da mesma forma isso pode ser feito só pela magnetização, pela vontade de você colocar ali uma modificação naquela matéria primitiva, como ele diz aqui, é a mesma base para tudo que existe. Fala, Jay. Silvia, isso tudo que você falou, essa leitura, achei também fantástica, mas existe uma palavra que me despertou assim: vontade. Essa vontade, a nossa vontade, a vontade de Deus. Então, a gente tem que seguir a vontade de Deus. E aí, a nossa vontade, a gente quer evoluir, então a gente está aqui, tudo em cima da vontade. Vontade é uma palavra muito forte. Vou volitar. Vontade de volitar, como a gente viu naquele livro, Violeta na Janela. Tudo, 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 tudo. É uma palavra muito forte, a gente tem que saber usar. É isso só. Então, referente à questão 33, a força de Deus. Novamente surge o mundo molecular, para fazerem-se entender as questões da forma física e a sua expressão característica. Quando falamos da molécula primitiva, indivisível, e não a molécula divisível conhecida pelos homens, é necessário que nos reportemos à linguagem antiga para melhor entendimento dos assuntos ventilados. É de bom alvitre que percebamos a força de Deus em tudo o que existe e vive. A energia primitiva que circunda em todo o universo,
toma formas variadas, de acordo com a vontade divina. Já começa a modificar-se ao desprender da forma geradora. E os Espíritos do Senhor, conhecedores da ciência eterna, trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva, para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante no grande laboratório da natureza. Esta energia, que recebe vários nomes ao aparecer nas telas dos conhecimentos humanos e espirituais, não muda por isso. É a mesma essência, sustentáculo da própria vida. No Oriente, os chineses a chamam de força Qi e os indianos de prana. No Ocidente, é conhecida por éter cósmico e pelos espiritualistas como hálito divino, e assim sucessivamente. Mas ela continua sendo o mesmo elemento primitivo, dirigido por Deus em toda a sua casa maior. Esse elemento, ao ser atraído pelo Espírito Superior, mesmo encarnado, toma a forma e o caráter que os seus sentimentos lhe emprestam para determinada função, marcada pela sua compreensão. Buscar mentalmente essa energia requer sabedoria. Familiarizar-se com essa energia divina é uma grande responsabilidade, porque ela pode nos servir para a tranquilidade da consciência, bem como marcar em nossos caminhos duras provas. Eis porque devemos usá-la na mais completa harmonia com Jesus Cristo. O Espírito Superior responde a Allan Kardec que tudo está em tudo. Ele sintetizou a mais profunda sabedoria nesta curta frase. As diferenças estão nas mutações operadas pela vontade, ambiente e vibrações, sendo o mesmo alicerce primitivo que denominamos força de Deus. Não existe erro na esquematização do Senhor. A harmonia é a tônica da vida. Quando descobrimos os caminhos dessa serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas, os infortúnios e as dores, e começamos a andar com pés firmes dentro do paraíso, onde a paz e a felicidade formam o clima comum de todos os seus habitantes. Recebemos sempre o que merecemos. Quem reconhece a bondade de Deus não desconhece esta máxima. É bom e racional que devamos fazer por merecer as bênçãos do Senhor, ou então que assimilemos estas bênçãos que caem sobre os homens como os raios do sol, dependendo de cada criatura aproveitá-las na qualidade de estudante da verdade. Se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna, que desperta a luz em tudo que existe e se move dentro da criação, voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Sem ela, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Se ainda sentimos dificuldade em perdoar o nosso irmão, que porventura nos ofende, se ainda alimentamos o orgulho e o egoísmo há milênios em nossos corações, se ainda desconhecemos os valores da caridade, do amor a Deus e ao próximo, como conhecer os segredos profundos da natureza e de Deus? Vejamos a terra com gratidão e humildade pelo que ela tem feito por nós, para depois elevarmos os olhos ao céu, cantando louvores na orquestração vivencial e neste ambiente de luz. A consciência nos facilitará
meios de dialogar com a inteligência superior. Aqui. Eu achei muito lindo esse texto. Eu acho interessante, assim, de novo, né? Que realmente eu acordei com a frase, né? A tudo dai graças. E de certa forma coincide com o texto, né? Parece que realmente em outra dimensão a gente tem um pouco de aula sobre isso tudo que a gente está lendo aqui, né? É como se a gente passasse por alguma aula lá, né? Em outra dimensão, em outro momento. E a gente olhando, veio a memória quando eu li Memórias de um Yogi, né, do Yogananda, e aí falava de uma das gurus, eu não sei, nossa, que ela não comia há muito tempo, né? Que um dia ela parou de comer e não comeu mais, e ela comia ela se alimentava do prana, né? E depois teve pesquisadores e tudo, e verificaram realmente que ela não se alimentava, que ela conseguia tirar do prana esse alimento, né? E aí, do livro da Violeta, ela fala sobre alimentação. Eu até ia fazer essa pergunta, como seria essa alimentação no plano, nesses locais, né, que a gente vai quando desencarna. Porque a gente ainda está muito ligado à matéria, né? Como que seria essa alimentação? Na quinta-feira, a gente está lendo o livro da Patrícia, que ela conta exatamente como é a chegada dela e a readaptação. E, se não me engano, ela vai entrar ou entrou agora justamente nesse ponto da alimentação. Eu acho que é uma readaptação gradativa, né? Justamente pelos nossos hábitos que a gente traz daqui da Terra, a necessidade de ter algo para ingerir de fato, para se sentir alimentado, fortificado. E, se eu não estou enganado, se eu estou me lembrando, ela começa a falar justamente isso, que tem frutas, tem coisa, e aos poucos ela vai aprendendo a se alimentar, não mais de uma coisa que ela precise pegar, de um alimento propriamente dito, mas isso é um processo que ela vai passando até se readaptar a essa condição de não sentir mais necessidade de ter um alimento visível, palpável, para que ela compreenda que está se alimentando. A coisa vem naturalmente, como a gente respira sem ver o ar, a absorção dos nutrientes que a gente necessita também acontece da mesma forma. Semelhante à respiração, naturalmente a gente vai absorvendo do prana aquilo que a gente precisa para o nosso equilíbrio, harmonia e, vamos dizer assim, manutenção do corpo, né? Diga, Jay. Justo aí o que eu achei interessante, as que a Diva falou, que ela teve essa visão, tudo dá e graça. E também nós conversamos antes, uma coisa que eu gostaria de enfocar aqui. Aqui está aqui no parágrafo. Não existe erro na esquematização do Senhor. A harmonia é a tônica da vida. Quando descobrimos os caminhos dessa serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas. Aquela coisa que tudo foi para você, os infortúnios e as dores, e começamos a andar com o pé firme dentro do paraíso. Isso é fato. Como eu acabei de falar antes, nessa experiência, isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todos nós. Só que uns têm a sensibilidade de saber, de ver, de sentir, e outros não, mas eles estão sendo beneficiados, todos nós. Esse compromisso que nós estamos aqui 8 horas da manhã, aquilo que o Silvio falou, é uma coisa profunda. Ele tem um compromisso, ele, Sânia, uma família que está reunida aqui nesse progresso, cara, nesse processo, e tem um monte de almas juntos, como a gente sabe, almas encarnadas e almas desencarnadas.
Por isso que eu gosto de bater nessa tecla, porque isso aí é um fato. Isso é real. Não é fictício, não. É coisa real mesmo. É isso só que eu queria falar. A Diva falou do livro do Yogananda, né? E eu me lembrei, né, daquela que a personagem lá não se alimentava, né? E o pessoal tentou descobrir. Há muitos anos eu participei de um congresso internacional de yoga, que foi aqui no Brasil. E o grande nome do congresso era um Swami. O cara tinha 104 anos, mas era uma figuraça. Então ele dizia que respirava pelos olhos. Então, quando todo mundo começava a duvidar, ele se concentrava, chamava as pessoas, mandava olhar de pertinho. Aí tu chegava perto dele, olhava, tu via umas bolinhas dentro do olho dele, era coisa esquisitíssima. Você vê mesmo umas bolinhas indo correndo por dentro do olho dele, bolinha de ar. Se ele respirava mesmo, não tenho a menor ideia, mas que era assim uma coisa fantástica, era as bolinhas lá. E se você estava olhando, agora eu vou parar. As bolinhas sumiam mesmo, você não via mais as bolinhas correndo por dentro do olho dele. Mas é um pouco o que está se falando nesse texto aqui. É a coisa de você saber controlar a vontade para gerenciar tudo isso que está disponível ao nosso redor. Quando a gente começa a compreender, não só entender, mas compreender de fato tudo isso, e começa a aprender a utilizar todas essas oportunidades que Deus nos oferece, que a gente às vezes deixa para segundo plano ou não se importa com elas, quando a gente começa a entender que nada, não só repetindo aquela frase, claro, nada é por acaso, tudo tem uma função, tudo tem um motivo, de fato, uma nova perspectiva pode se apresentar em cada nuance que a gente descobre. Quando a gente começa a compreender isso e vai aprendendo a utilizar tudo que está disponível, o mundo se torna cada vez mais maravilhoso. E assim, eu vejo um fato inegável, como o de Jair diz, nós estamos num processo de talvez um pouco diferente de muitas pessoas que a gente conheça, né? De compromisso, de querer se modificar. Mas isso não pode ser levado só de maneira individual, só de maneira de um pequeno grupo. A gente tem que não só reconhecer isso, mas começar a pensar como levar isso expandindo para o nosso redor. É justamente essa a nossa ideia. A gente se junta para irradiar, não é só para desejar o bem e acabou. É para tudo isso que a gente está sentindo, está passando, está buscando, a gente levar essa ideia de renovação, não só pela exemplificação, principalmente pela exemplificação, mas também com orientação, com palavras, com gestos, com orientação, a tudo que a gente puder alcançar e tocar. A nossa função principal é essa. É ótimo que o nosso grupo esteja desenvolvendo esse princípio de conscientização. E já que a gente está se conscientizando de como isso é bom, a nossa tarefa se torna levar isso para o mundo, que é o que a gente tenta fazer. A irradiação não é só vibrar por um mundo melhor, envolver todo mundo em boas energias. É tentar fazer com que todo mundo comece a ser despertado para esse tipo de consciência e que, a partir daí, cada um individualmente busque a sua renovação, reforma íntima, renascimento, ou o nome que se queira dar. Acho que esse é o grande trabalho que a gente tem aqui, e ele falando aqui que tudo vem da mesma fonte, e é muito importante o que a gente impregna essa fonte para que ela se torne útil, é essa coisa que realmente deve nos mover. Porque a gente fala muito, se repete muito, cuidado com o que você pensa, e esse texto reforça ainda mais isso. Mais cuidado ainda com o que a gente pensa. A gente já devia ter cuidado com mais ainda, porque os nossos pensamentos podem fluir
nessa massa moldável universal que está aí, de certa forma, para isso, para que ela seja impregnada por boas vibrações, por bons sentimentos, por bons pensamentos e moldada de forma de que tudo se torne cada vez mais maravilhoso. Não só para mim, para nós, mas para todo o universo. Eu gosto muito da palavra harmonia. Pode falar. Esse trecho, né, do Livro dos Espíritos, e isso que vocês falarem, muito bacana mesmo. E quando ele coloca esse elemento primitivo, e que tudo é uma mudança desse elemento primitivo, ele realmente abre um potencial muito grande. A ciência, de certa forma, ela, né, quando o Kardec fez essa pergunta e os espíritos eles responderam, muito já foi caminhado nesse sentido. E o que acontece? Aquele ponto que o Djaí falou sobre a vontade, nossa, ali é um ponto muito chave mesmo, porque desse processo, ele está ligado com o aspecto dessa mudança, dessa transmutação. Então, percebendo isso, a gente começa a entender como que os antigos faziam aquelas obras colossais, tudo com processo de transmutação, de mudança desse elemento primitivo. A gente começa a entender como que pela vontade as pessoas passam a retirar esse prana, né, que o Miramês fala, o Qi dos chineses, esse éter aqui para o Ocidente, tal como o Miramês coloca, e pela vontade vai transformando em alimento, vai realizando processos de ideoplastias, de formas, pensamentos, né, e fazendo uma ligação com esse processo né, que o Silvio colocou, que vocês falaram, da irradiação, tá percebendo esse aspecto da transmutação, aonde se converte determinados morbos psíquicos, formas, pensamentos que não são boas, elas são convertidas em estruturas que geram harmonia, que trazem esperança, que fortalecem o aspecto da fraternidade. Então, inclusive, lá no Sul, por exemplo, além de todo esse trabalho que a gente pode estar auxiliando, levando produtos e materiais para auxiliar, auxiliar os mentores em toda essa transmutação, dando forças, auxiliando ali esse trabalho de, pela vontade, tá convertendo esse elemento, essa matéria elementar, em estruturas que venham a auxiliar, inclusive os próprios mentores a trazerem ali intuições, processos de logística, e assim por diante. Então é isso. Eu queria falar uma coisa interessante. Ontem a Sônia falou uma expressão que eu achei linda. Desculpe. Ontem a Sônia falou uma expressão que achei linda. Cara, aquilo me marcou, foi motivo de meditação ontem. Eu divino. Olha só para a gente ver como essa vontade é forte. Nós temos o eu egóico, que é muito forte dentro da gente. Nós temos que abandonar esse eu egóico para nos tornarmos eu divino. Expressão que a Sânia usou ontem. E aí você vê como a vontade tem que superar toda essa barreira criada pelo eu egóico, para ver como a gente tem que ter essa força, essa determinação, essa vontade de nos tornarmos o eu divino. É isso só que eu queria falar. O Ismael lembrou essa situação do Sul, né, e eu automaticamente me lembrei, né, principalmente nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, como ele descreve, né, a ação da espiritualidade nesses momentos de
grandes desarmonias da natureza na Terra, né? Com todo o trabalho, a quantidade de equipes espirituais envolvidas, o trabalho que é feito imenso com aqueles que desencarnam em virtude dessas situações e dos que não desencarnam e permanecem aqui. Então, eles tratam não só dos espíritos, mas dos encarnados que perderam entes queridos, dos que perderam posses materiais, e é todo um trabalho gigantesco. E assim, e me veio na cabeça uma coisa, né, que a gente sempre se preocupa, né? Vamos doar, vamos fazer campanhas, muito do material para repor, e o sentimento muito forte que é gerado na maioria das pessoas é pena, né? Todo mundo, que pena, que coisa ruim. Mas lembrar que a gente precisa envolvê-los não só nesse sentimento, nesse tipo de sentimento, mas também envolvê-los num sentimento de coragem para enfrentar isso, de paz, de tranquilidade, aquela coisa que para muitos, infelizmente, ainda parece uma coisa sem sentido, mas resiliência. Precisamos envolvê-los em um profundo sentimento de resiliência. Não apenas tentar envolvê-los com um sentimento triste e de pena, mas de resiliência, de coragem e de certa forma, parece paradoxal, mas de alegria. Porque tudo tem um motivo e tudo está sendo providenciado para que aconteça conforme previsto. Então, quando a gente, todos aqui, né, com quem a gente conversar, não se apresente apenas para dar quase que condolências e tristeza. Estou triste junto contigo. Não, vamos dar alegria, vamos transmitir alegria, vamos envolvê-los numa verdadeira resiliência, para que eles realmente possam sentir que, no fim, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo.